Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu tô aparecendo aqui pra vocês de pijama, assim, toda desconcertada, mas pra mostrar pra vocês algo muito interessante. Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre esse livro, O Segredo de uma Mente Milionária. E é um livro muito bom e um dos livros mais vendidos sobre finança no mundo todo, né? E eu queria compartilhar algo com vocês que eu aprendi nesse livro que pode mudar a sua mentalidade em relação ao dinheiro. E como isso está interligado diretamente com a nossa fé. Capítulos desse livro aqui, ele fala literalmente sobre hábitos, sobre crenças, sobre pessoas que você segue como exemplo, que você foi criada, que você cresceu vendo e escutando essas pessoas. Então, assim, gente, é engraçado, assim, literalmente eu estudo esse livro. Então, eu faço muita anotação, eu levo muito a sério. Eu ainda estou no primeiro capítulo dele, ó, ainda, no início. Como todos sabem, eu sou cristã, então eu levo muito em consideração essa parte, mas é muito interessante que ele já aborda o livro falando assim que os ricos, eles pensam de formas diferentes. Ou seja, a riqueza, você conseguir, sabe, ter essa liberdade financeira, alcançar suas metas, não está ligado somente ao que você consegue aqui fora. Precisa existir uma mudança dentro de você. E muitas vezes isso parece clichê, porque você fala, eu quero ser rico, eu quero então trabalhar, juntar dinheiro, pai, não sei o quê. E não é dessa forma, né? Porque automaticamente a gente pensa que é dessa forma. Mas não é. Existe uma coisa por trás, existe uma crença por trás, existe uma fé, uma lei da atração, né? Seja lá como você queira chamar isso, mas existe algo por trás. E o que eu achei mais incrível é que a tua infância, é que toda a tua formação de identidade diz se você realmente está preparada para ter realmente uma mente milionária, se você realmente está preparada para receber dinheiro, ou se você está condicionada a ter uma vida pobre, viver por escassez. E o mais engraçado é que, às vezes você fala assim, eu quero ser rico, eu quero ter liberdade financeira, só que na verdade você tem medo e não sabe, mas você tem medo do dinheiro e é por isso que ele sempre se afasta de você. Às vezes você até consegue uma oportunidade, você consegue ganhar bastante dinheiro, mas literalmente esse dinheiro some, ele não consegue render, ele não prospera, ele não evolui porque você tem uma crença que você ainda não descobriu sobre em relação ao dinheiro. Eu vou dar um exemplo. Muita gente fala assim, o dinheiro, quem tem muito dinheiro não vai agradar ao Senhor, não vai entrar no céu. Aí tem algumas pessoas que usam ainda alguns versículos bíblicos para explicar isso, né? Ou também aquela crença, se eu tiver muito dinheiro, ninguém vai me amar de verdade, todo mundo vai ter interesse, ou as pessoas, meus filhos vão ser sequestrados, enfim. Tem aquela crença de que se eu for rica eu vou ter esse monte de problema. Então, automaticamente a pessoa quer dinheiro, porque ela quer ter essa liberdade financeira, mas aí ela tem aquela crença de que ela não pode ter muito, então automaticamente ela nunca consegue muito. E às vezes você nem tem essa consciência. Às vezes você tem lá no fundo essa coisinha que você sempre ouviu tua mãe falando, ou você ouviu alguém falando, essa crença lá no fundo. Isso é que eu tô falando pra quem é classe baixa, né? No caso, eu sou classe baixa, então assim, pra quem é classe baixa, quem não nasceu em família rica, né, no caso, então assim, geralmente quem cresceu em família pobre sempre escutou esse tipo de coisa, principalmente cristãos, né? Então assim, a maioria dos cristãos, ele tem esses pensamentos de tipo, não posso ter muito dinheiro, porque senão eu vou estar tendo amor ao dinheiro e não a Deus, entendeu? E existe uma grande diferença nisso. E às vezes por você ouvir tanto isso, você não valoriza, né, o dinheiro e você automaticamente nunca terá ele, né? Então, assim, você ter uma qualidade de vida não é um problema, isso não te distancia do amor de Deus, isso não te faz uma pessoa pecadora, porque pecadores somos por qualquer motivo, né? Mas se você observar Abraão, ele foi muito rico, ele teve muitas terras, muitas posses, José foi honrado com muita riqueza, entendeu? Se você notar todas as pessoas que Deus menciona na Bíblia, a maioria deles foram honradas com muita riqueza, e hoje em dia as pessoas acham que riqueza é um problema, e isso faz com que as pessoas não consigam alcançar suas metas e não consigam realmente ser próspero. E não porque eles não são capazes ou porque eles não têm fé. Então as pessoas acabam não conseguindo realizar os sonhos, né? Alcançar os propósitos de vida porque fica preso em uma coisa no subconsciente sobre o dinheiro, em relação ao dinheiro, como se ele fosse mal. Só que o dinheiro, ele não é mal. A gente precisa saber separar as coisas, né? Você ter amor ao dinheiro é diferente de você querer ter o dinheiro trabalhando pra você, né? De você querer realmente ter a sua liberdade financeira. E eu acho que é incrível porque nesse livro, um dos mais famosos, inicialmente, até o capítulo que eu estou, ele fala muito sobre isso. Ele fala muito sobre crenças, ele fala muito que o que te impede
talvez de ser rico, entendeu? Talvez de alcançar essa liberdade financeira, alcançar os seus propósitos e aquilo que você deseja, nem está ligado diretamente a oportunidades, né? E oportunidades você tem em todo lugar, entendeu? Toda pessoa tem todo tipo de oportunidade para poder ganhar dinheiro, para poder crescer, para poder prosperar, entendeu? Você pode vender caneta, entendeu? E você ser abençoado nisso. Então, assim, as oportunidades, elas vêm de todos os lados, em todo tempo. Porém, o que faz você não prosperar são essas crenças que te limitam, essas coisas que fazem você achar que é errado você ter essa liberdade financeira, achar que é errado você ter dinheiro. Eu queria muito compartilhar isso com vocês, sabe? Para que vocês possam olhar de forma diferente e se conscientizar. Então, ao longo aqui do livro, ele vai ensinando como você se conscientizar disso, como você buscar, né? Como você entender qual é o problema. E a primeira coisa que você tem que fazer, e é um conselho bíblico pra gente, o povo perece por falta de conhecimento. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é você tomar consciência do que você pensa em relação ao dinheiro, qual é o seu pensamento em relação ao dinheiro. E aí sim você começar a partir daí pra tentar resolver, se conscientizar. Tipo, não, o dinheiro não é isso. E mudar o seu pensamento em relação ao dinheiro para que você possa realmente valorizar, agregar valor e conseguir realizar o teu sonho de ter a tua liberdade financeira, de conseguir fazer as coisas, de conseguir viajar, de conseguir, sabe, realmente realizar os teus sonhos aqui na Terra enquanto você está aqui. Eu vou trazer mais vídeos sobre esse livro porque eu acho muito incrível e tem vários, e ele ensina certinho como a gente se conscientizar, como a gente trazer à nossa memória aquilo que tá arquivado, que faz com que a gente faça escolhas erradas. Então, fala também sobre escolhas, né, que tem a escolha que você toma porque você realmente quer e a escolha que você toma porque o seu subconsciente, ele te leva no automático a fazer essas escolhas. Então, assim, é muito legal porque ele nos ensina a destravar a nossa mente para poder conseguir aproveitar as oportunidades e realmente crescer na vida e realmente desbloquear essa área financeira da nossa vida. Pessoal, esse foi o vídeo. Se você tem alguma coisa, algum comentário relevante, coloca aí, né, a respeito desse assunto, né? Se vocês gostam desse assunto, coloca aí, que eu vou trazer mais conteúdo relacionado a esse livro, a esse tema, né, de finanças e tudo mais. E, pessoal, um beijo, até o próximo vídeo.